anime do canal que é MG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Toaru Accelerator, que por sinal teve um bom episódio, com muitas informações, com detalhes aí bem além da conta. Porém, depois que decaiu a animação, continuou ainda bem fraca, por mais que até seja um milagre a JC Staff ter conseguido aí trazer o anime pra gente, até em bom estado já alguns episódios anteriores, tendo visto que ela tá pegando o anime pra caramba, então não tem como ela manter a qualidade em tudo, né? Mas antes de comentar, peça aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente vê ali a treta que aconteceu logo após a Esther ter esfaqueado o irmão da Hirumi. E o que acontece é que quando ela faz isso, a própria Hirumi começa a acordar e acaba vendo aquela situação. Situação essa que até me bugou. O que acontece é que quando o cara se lasca ali, e a Esther fica até chocada porque viu que a Hirumi começou a ficar chorando e desesperada pelo irmão, não fazia sentido. Como é que a Hirumi estava desesperada, estava chorando e estava até mesmo sentindo pena do irmão dele, se o que está dentro dela é o quarto dos espíritos mais poderosos aí, que eles invocavam, no caso, quando faziam necromancia do clã Rosenthal. O que acontece é que, de fato, o espírito estava produzindo a alma da garota, uma alma falsa. E não era realmente de fato a alma dela, e sim memórias dela. Só que quem estava falando aquelas coisas com as memórias dela era a própria alma maligna, que por sinal revela isso pouco tempo depois, tendo em vista que a Esther começa a falar várias vezes aí pro Hijigata, que tá ali enchendo o saco dizendo que é a irmãzinha dele, só que não é, a gente sabe muito bem disso. E aí ele acaba vendo isso na pior maneira. Quando ele tá se lascando, quase morrendo, o monstro acaba revelando sua identidade, se transformando de raiva, né? Porque ele não queria que ferissem, no caso, aquele cara. E aí, depois de ele se transformar e começar a atacar de vários lados, até mesmo atacar o próprio Accelerator que tá lá fora, a gente vê que o monstro muda a personalidade totalmente, e até mesmo os próprios olhos mudam. Um dos olhos aparece de forma diferente e até mesmo amarelado. E aí, nesse momento, começa a ter uma voz bem diferente e até mesmo um pouco robotizada, né? Mais parada e não com sotaque. E dizendo que vai fazer uma operação naquele momento ali, que é uma operação que realmente tem que acontecer. E seria algo com relação ao clã Rosenthal, que era o pedido deles. Qual era o pedido do clã? E isso é tudo explicado. O que acontece é que esse episódio é um grande enciclopédia de tudo com relação à história do clã da protagonista. No caso, isso é assim também na obra original, no mangá. Mas eu acho que poderia ter sido até melhor se eles colocassem essas informações antes do Pega Pra Capar. Mas eles colocando agora, deu até uma folga para JC Staff. Porque se você perceber, em muitos momentos que tá tendo as ações, o bicho atacando, mano, tá fraquinho, quase não tem movimento e eles não conseguiram animar tão bem. É praticamente tudo animação estática, parada, sem nenhum movimento. Praticamente é isso. E o que acontece é que é mostrado todo um flashback explicado o que é o clã Rosenthal e qual é o objetivo. Porque simplesmente ela pergunta a ele e ordena para que ele explique tudo e o porquê que ele está fazendo isso. Apesar de ele explicar tudo e dizer que na verdade está cumprindo o desejo da família do clã em si, tendo em vista que o clã gostaria e muito de fazer um golem perfeito, né? Trazendo os mortos, aquele com o corpo perfeito, com a alma perfeita e sendo praticamente um deus todo poderoso, porque seria uma perfeição o golem único controlado ali pelos Rosenthal. A gente vê que eles nunca conseguiram chegar a essa perfeição, tendo em vista que precisaria aí fazer o sacrifício de 10.000 almas. Eles precisariam de muitas mortes, de muitas pessoas para poder dar uma quantidade suficiente. Isso segundo o calendário dele. E isso casa muito bem com a real situação no momento. No caso, o que acontece é que a gente tem 10.000 pessoas aí mortas. Pelo menos os dados dessas 10.000 pessoas, que são, no caso, as clones Misaka, que o Accelerator no passado, quando ele era muito mais mal, teria matado. E por conta disso, ajudou e muito para que conseguisse realizar suas operações. O interessante é que, por mais que ela comece a perguntar como é que ele conseguiu autocomandar sem mesmo a autorização da Esther, simplesmente ele fala que tem essa capacidade porque ela é muito fraca para ele estar, no caso, obedecendo ela. Sem falar também que ele fala que uma outra voz entrou em contato com ele, uma outra alma, autoproclamada o demônio. Seria um demônio que estaria falando com ele? Não, na verdade, quem está falando com ele
é um dos líderes, assim dizendo, pelo menos um dos mais poderosos que estava fazendo experimentos com necromancia. E esse líder preparou tudo durante eras de 400 anos para poder conseguir chegar nesse momento e poder fazer seu golem perfeito. E aí que ele aparece e começa a zoar geral, porque ele diz que vai parar com tudo, mas simplesmente é uma pegadinha e ele assume o controle e a gente vê as coisas ficando muito ruim. E é nesse momento que ele começa a falar umas coisas pra coitada da menina, que a menina chega a ficar da bad, velho. Porque simplesmente ele fala que isso é culpa dela mesmo, porque ela deu um ar de esperança para aquela menina. Porque simplesmente todo mundo que é Rosenthal, todo mundo que trabalha com a necromancia, vive em conjunto com a morte e sempre está trazendo ela consigo. Então é praticamente uma maldição trabalhar com necromancia, cara. Mas até mesmo a gente vê que isso faz com que a Esther perca toda a moral e não tenha nem vontade de lutar. E nos momentos finais a gente vê que elas são retiradas ali pela Cato, mas até mesmo se conta com o Accelerator e o Accelerator fica para impedir ali a grande transformação no caso do inimigo. O que aconteceu realmente foi isso, foi uma grande explicação dos porquês e de quem são os clãs e até mesmo de quem é o inimigo. Teve que se dar uma explicação muito grande antes de começar a batalha em si. Espero que o próximo episódio pelo menos tenha uma batalha legal, bem fluida, bem animada. Eu não sei se isso vai ser possível, né? Porque eles não estão conseguindo entregar uma animação legal desde quando amanheceu, no caso do episódio anterior, que está bem baixo da média. E isso tira muito da empolgação das cenas em si. E agora a gente vê que a Esther está fora do jogo, tá tudo escuro e tá havendo uma grande transformação ali, onde até mesmo a gente vê uma árvore genealógica que geralmente tem coisa de alquimia e tal, desses negócios da cabala, na magia negra judaica e tal, onde até mesmo seria o ritual para a criação desse golem perfeito. E cabe agora o Accelerator acabar com ele. Agora eu acho que vai falhar aquele negocinho no pescoço dele e vai dar muito ruim. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque não tem sentido nenhum mostrar ele trocando aquele negócio naquele episódio lá atrás. A não ser que só mostrou só pra gente ficar com medo mesmo e ele vai detonar rapidinho. Mas agora eu quero a sua opinião, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ser a treta? Você acha que o próximo episódio vai ser realmente bom? Ou só vai ser mais um episódio bem morninho? Porque realmente decaiu bastante a emoção do anime. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!